Oi, oi! Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. E você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Nossa, faz muito tempo que eu não falo isso. Que falta eu tava sentindo. Eu acho que eu posso começar esse episódio te contando o que aconteceu nesse meio tempo em que eu não apareci, o podcast esteve aí num longo hiato. Então, bem, começando de novo, meu nome é Aline Valek, muito prazer, se essa é a primeira vez que você escuta o meu podcast. Eu sou uma mulher latina, sou brasileira, vim lá do Cerrado e o meu trabalho é contar histórias, o que faz com que eu seja uma investigadora em tempo integral. Eu amo pesquisar e por isso o podcast me fez tanta falta esse tempo, porque o processo de fazer os episódios me movia a investigar com muito mais frequência, a escavar histórias mais inusitadas, mais aleatórias. E eu achei interessante dessa vez começar a me apresentar assim, falando de onde eu sou, porque isso posiciona o meu momento atual. Hoje eu estou falando da Alemanha, eu estou morando aqui, vai fazer 2 anos, e começar me apresentando, falando de onde eu sou, é muito comum nas novas interações, nas novas relações que eu venho construindo, porque isso carrega um peso maior. Eu acho que isso diz mais da sua pessoa, do seu universo de referências, do que dizer o trabalho que você faz. Eu acho que essa é a primeira mudança, né? O trabalho talvez não tenha um peso tão grande sobre a sua identidade. E eu também me apresento assim porque essa posição, a minha posição no espaço-tempo nesse momento, é importante colocar já no começo, porque é dessa perspectiva que eu narro as histórias que você vai ouvir. Um breve antes e depois para falar dessa mudança de cenário. Bem, quando eu parei de gravar o podcast, a minha luta, eu lembro muito bem, uma das minhas lutas era para que as maritacas fizessem silêncio. Nossa, era enlouquecedor, eu não podia apertar o botão de gravar, que elas começavam com um escândalo, elas pousavam na frente, na árvore que ficava na frente da minha janela e ficavam papapá, 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 e eu, meu Deus, calem a boca! E hoje eu já não tenho mais nenhum sinal, nenhum vestígio de passarinho verde no horizonte, faz tempo que eu não vejo um passarinho verde. Na época que eu comecei com o podcast, inclusive, eu morava num apartamento no 12º andar e sempre passava na frente da nossa janela, assim, no mesmo nível da nossa janela, uma gavioa, gaviã, qual que é o feminino de gavião? Bem, uma gavioa que morava no topo de um dos prédios vizinhos. Então, eu estava acostumada a ver uma diversidade da fauna muito grande. Tinha gavião, tinha maritaca, tinha bem-te-vi, tinha urubu, tinha pardal, tinha beija-flor, tinha papaléguas, tinha coruja, mais 265 espécies diferentes. Era como se eu morasse numa torre de observatório de pássaros. Então, foi um choque vir para um lugar que claramente não tinha a mesma diversidade, foi muito contraste. No meu cenário hoje, para você ter uma ideia, eu vejo no máximo uns 5 tipos de pássaro: pato, cisne, pombo, que estão em todos os lugares, né? Não sei nem se dá para considerar um pássaro ainda. Acho que está mais pro lado de cá, da humanidade, do que para a espécie dos pássaros. Pombo é praticamente um outro tipo de cidadão. Ele entra no metrô, sabe em qual estação descer, sobe escada, lê jornal. Então, assim, falando de pássaros, patos, cisnes, uns passarinhos genéricos, sempre numa paleta marrom escura. Não tem nenhum verdinho, amarelinho, vermelhinho, não. É só esses mesmo. E corvos. Eles dominam o ambiente, sério. E são grandes, viu? É um bicho parrudo, encrenqueiro. Eles apavoram os outros bichos só pela diversão. Como a vez que eu vi um corvo que começou a perseguir um esquilo de árvore em árvore, o coitado do bichinho correndo pra lá e pra cá, subindo, descendo, pensando, meu Deus, eu vou morrer, é hoje que eu vou morrer. E o corvo devia estar apenas se divertindo porque ele estava entediado.
E não acho que corvo é mais silencioso que periquito, não. Esse bicho grita numa altura. Imagina quando chega o frio, que naturalmente fica tudo mais silencioso porque todos os bichos foram embora. Então aquela escuridão e vê um corvo gritando à distância. Parece até que eu tô num clipe do Nightwish. No inverno todos os bichos somem. Eu passo meses sem lembrar que inseto existe. Você quase não vê bicho. Quem tem asa voa para longe. Então tchau, vou passar o inverno na Espanha. Que é o que muitos alemães também fazem, então eles estão aí imitando a rota dos pássaros, das aves migratórias. Mas o corvo não, o corvo fica. O corvo é quase um elemento fixo desse cenário, porque pode vir o frio, a neve, temperaturas abaixo de zero e ele continua lá. É de se admirar um bicho que consegue sobreviver aos invernos gelados. Vai ver, é isso que deixou eles tão valentões, tão casca grossa. Tenho muito a aprender com os corvos, viu? Corvos são dos animais mais inteligentes desse planeta. Tem essa história de um professor da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que resolve fazer um experimento com os corvos que vivem ali no campus. E o que ele faz é dar ao assistente dele uma máscara de Halloween horrorosa, deixa ele mais parecido com um membro da banda Slipknot, que ele precisa usar na tarefa de capturar os corvos e levar para o laboratório. Depois dessa abdução traumática, um experimento científico que está mais para a pegadinha do Silvio Santos, os corvos são liberados. E aí, depois de um tempo, o professor pede para o seu assistente ou até para outra pessoa para circular no campus com aquela mesma máscara. E sempre a pessoa usando aquela máscara começa a ser atacada pelos corvos. Ele faz esse experimento ao longo de anos. Os corvos, eles não só são capazes de reconhecer um rosto, no caso aquela máscara, como eles avisam para toda a sua galera que aquele sujeito ali é perigoso, que ele é o arrombado que me sequestrou. Mesmo corvos que não participaram do experimento, corvos que não eram nem nascidos no início da pesquisa, começam a atacar a pessoa usando aquela máscara. E é aí que o estudo conclui que corvos são capazes sim de reconhecer rostos humanos, de guardar rancor e de fazer fofoca. Então fica a lição: evite tretar com os corvos ou de fazer coisas esquisitas usando máscaras assustadoras. Os corvos também fazem funerais para outros corvos mortos. Eles conseguem usar ferramentas, eles usam objetos como brinquedos, eles conseguem contar até 4. Eles são capazes de imitar a voz humana. Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. Can you say hi? Hi. Good job. Talvez por isso, em muitas culturas, o corvo seja visto como um animal mensageiro. Também explica por que o corvo do famoso poema do Edgar Allan Poe ficava gritando "Nunca mais! Nunca mais!". Na verdade, ele estava só tirando uma com a cara do Poe. Eu também fiquei chocada de descobrir que corvos de regiões diferentes falam dialetos diferentes. E quando o corvo se muda para outro grupo, ele começa a imitar os corvos mais populares do bando para assim aprender o dialeto e se integrar. Parece até eu chegando nos lugares falando servus, que é como se diz oi aqui, mais especificamente no sul da Alemanha, para ver se eu pareço um pouco mais local. Eu compilei várias informações legais sobre os corvos que eu descobri na pesquisa para esse episódio em um dossiê que eu vou mandar para os meus apoiadores. Então, se você me apoia com R$20 ou mais lá no Apoia-se, apoia.se/Aline Valek, ou você me assina no Substack também, você tem acesso a esse dossiê de pesquisa e a todos os outros que eu já mandei, além de acesso a vários extras do Valek Verso. Então, o link está na descrição para você dar a sua força para esse podcast 100% independente. Brasil vive o maior êxodo da sua história. Essa é uma matéria que saiu em 2021 na DW e falando o seguinte: segundo um levantamento do Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros vivendo no exterior saltou de 1,8 milhão em 2012 para 4,2 milhões em 2021. Eu acho interessante olhar para esses dados porque eu também faço parte dessa estatística, desse momento que é colocado já como a maior diáspora
da história brasileira. E essa matéria elenca vários fatores para isso ter acontecido, né? O principal deles sendo a economia, e lembrando também que foi um período em que a extrema-direita esteve no poder no Brasil, né? A extrema-direita de Bolsonaro. Então, economia ruim, instabilidade política, desemprego, falta de investimento em ciência, em pesquisa, em cultura. Então, foi um período de falta de perspectiva mesmo e de ruptura dessa nação imaginária que era colocada, né, como o país do futuro. E depois desse período, né, de pandemia, de Bolsonaro no poder, a gente viu que o futuro podia ser muito tenebroso. Então tem essa expressão de fuga de cérebros que me dói um pouco também por eu me ver parte dessa história e também por eu sentir que a palavra fuga não se aplica tanto para mim. Não tô fugindo do Brasil. Primeiro lugar, porque eu me sinto cada vez mais imersa, cada vez mais envolvida. Então, essa experiência de sair do Brasil, na verdade, me fez ter mais consciência da minha cultura, né? De eu ser brasileira. Até por isso, eu me apresentei assim no início desse episódio, porque é como eu sou percebida e é como eu agora me percebo também. E, em segundo lugar, essa expressão fuga também não se aplica porque a partir do momento que comecei a ter contato com pessoas de outras realidades, eu vi o que é realmente você estar em fuga do seu lugar de origem, né? Então, são pessoas que também migraram, também fizeram esse movimento, mas elas não podem voltar para o país de origem, elas correm risco de vida se elas voltarem. Então, aí eu tenho uma perspectiva muito diferente do que é fuga. Por mais que o Brasil tenha vários problemas, quem conhece sabe, eu ainda tenho lugar para onde voltar. E essa foi outra mudança no ambiente sonoro que eu experimentei, de estar vivendo em um lugar em que eu ouço várias línguas diferentes. Então, cada ida ao mercado que eu vou, é muito normal eu escutar no caminho pessoas falando russo, pessoas falando chinês, pessoas falando hindi, falando turco, falando espanhol, falando italiano, falando português também, português brasileiro, ouço muito. Porque a Alemanha, 28% da população que vive aqui hoje é de imigrantes, ou tem um background de imigrantes, né? Filho de imigrantes, mas nasceu aqui. Então pensa, é quase 30% da população de um país ser de pessoas de fora. É muita coisa. E eu também faço parte dessa estatística, no caso. Eu sou mais uma dessas vozes andando pelas ruas, falando e pensando num idioma que não é daqui. E eu também faço parte de um momento em que a extrema-direita vem crescendo em vários países da Europa. No momento em que eu tô gravando esse episódio, acabaram de acontecer as eleições para o Parlamento Europeu e o partido de extrema-direita da Alemanha, que é o AfD, ficou em segundo lugar. Então, a Alemanha é, eu acho que o país que tem mais cadeiras no Parlamento Europeu, então é um estrago considerável, o partido vem crescendo, é preocupante, e é um partido que vem crescendo muito, alimentando o discurso da xenofobia, do ódio ao estrangeiro. Lembrando que a Alemanha não tem toda essa população imigrante por acaso, ela precisa de mão de obra qualificada para a economia poder funcionar. E na contramão disso, esse partido defendendo a ideia de Alemanha para os alemães. A gente já viu essa história antes, né? Eu me interesso muito por estar nesse lugar de fronteira. Sou muito curiosa para saber o que acontece quando ideias diferentes se misturam, quando culturas interagem. E também porque eu começo a entender que a gente, humanidade, está vivendo um momento em que a gente precisa aprender a construir diálogos. E esse podcast é a minha forma de fazer isso e de estar em vários territórios ao mesmo tempo e de te levar também para esses outros territórios junto comigo. Então, para encerrar o episódio de hoje, eu vou ler aqui para você
uma frase, um trecho de um livro da Elvira Vinha, uma escritora brasileira, uma das minhas favoritas, em que ela diz o seguinte: imigrantes, todos nós o somos hoje. Quando a viagem não nos move, é o entorno que nos foge, o que dá no mesmo. Ficamos então parados, com tudo o mais indo, imigrantes a tentar entrar, todos os dias, em nós mesmos. Bem, é isso. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que você goste e fique ligadinho, ligadinha nessa temporada que eu tô preparando. Se você fica feliz com o retorno de Bobagens Imperdíveis, me ajuda a espalhar essa palavra. Não tenho contatinhos no Spotify para me ajudar a impulsionar e chegar nas pessoas. Então, se você gostou, compartilha. Isso sempre é muito importante. Pensa naquela pessoa, naquele amigo com quem você quer conversar. Manda o podcast para puxar um assunto. Ou então puxa um assunto comigo. Me conta o que você achou desse episódio. Ou se você tem alguma pergunta, alguma dúvida que você queira que eu responda, me escreve um e-mail para escreva@alinevalek.com.br. Eu também estou no Instagram, infelizmente. Você pode me mandar uma mensagem por lá. Mas lá as mensagens se perdem. Não consigo ver tudo. É melhor mandar por e-mail, mas você pode me marcar lá no Instagram também, @alinevalek. Mas a gente tem um encontro marcado agora com esse podcast, quinzenalmente aos sábados. Então, um beijo e até a próxima. Tchau! Bem, foi isso. Depois de muitos problemas técnicos, muitos perrengues, descobrindo as coisas ao vivo, né? Não adianta ensaiar. Treino é treino, jogo é jogo. Ao vivo é outra coisa. Mas no fim deu certo. Vamos ver como fica nas próximas vezes. Se eu continuo a fazer live nessas condições, não sei. Mas agora eu acho que já tá bem azeitada aqui a máquina. Muito obrigada por terem acompanhado. Achei muito legal ver os comentários de vocês enquanto vocês ouvem. Assim, fora de contexto, não dá nem para saber o que é. Então, assim, ter esse bate-papo achei muito legal. Espero que funcione das próximas vezes. Muito obrigada por estarem aqui, né, nessa sincronia, ouvir um podcast, nessa grande Genkidama, todos ouvindo ao mesmo tempo.